Bem, pessoal, o Brasil abandonou o uso da vacina AstraZeneca, né? E isso está gerando, né, muitos comentários aqui na página, né? Muita gente perguntando assim, e aí, Júlio, isso é verdade? Ela não funcionava mesmo? O que aconteceu? Foi usada por muito tempo, até eu tomei ela, né? O que acontece? Só para vocês entenderem. Toda vez que a gente fala em medicina, em ciência e tecnologia, o processo é sempre dinâmico. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente chega a uma determinada tecnologia, ela é aplicada, ela tem o efeito dela, ela é útil para a gente por um tempo, depois chega outra que se comprova que essa outra é melhor e acaba substituindo aquela, né? E eu falo todo mundo, muitas vezes quando isso acontece, a gente não fala. Dá uma certa sensação de que, poxa, no caso da AstraZeneca, por exemplo, ela deixou de ser, vai deixar de ser usada no Brasil e deixar de ser fabricada. E às vezes essas notícias, elas são cantinho de rodapé e ninguém fala com ela. E eu acho muito importante, por isso que eu estou falando nesse vídeo, a gente falar com detalhe essas notícias, para a gente refletir o que foi feito e aprender também daqui para frente, né? Primeiro aspecto é que, na minha avaliação, nada de equivocado sobre o uso dela foi feito. Para ficar claro, a vacina da AstraZeneca, ela cumpriu um papel muito importante durante a pandemia. Ela teve uma proteção bem adequada. A grande questão dela que aconteceu, não só aqui no Brasil, teve um debate na Europa, eu fiz vídeo aqui para vocês, eu falei sobre risco de trombose, falei sobre tudo, né? É que ela tem um risco de trombose relativamente baixo. Aqui no Brasil foi documentado e foi comprovado em 40 pessoas a relação entre a vacina AstraZeneca e trombose. Geralmente são tromboses gravíssimas, né? E muitos pacientes morrem por complicação dessa trombose, né? E fato é que isso, gente, é um alerta, né? Esse alerta lá atrás, eu já tinha falado com vocês, dá na ordem de 2 a 3 casos por milhão de doses aplicadas, né? Aqui no Brasil foram mais de 100 milhões de doses aplicadas. Então eu acredito que esse número que o governo falou de 40 deve ter sido muito maior. Então não deve ter sido só 40 pessoas, né? Seguindo essa lógica dessa proporção de efeitos colaterais que a vacina AstraZeneca, né? Mas, no momento que a gente tinha quantidade de morte de pessoas, a proteção que a vacina AstraZeneca dava e esses efeitos colaterais menores, menor número de pessoas, ninguém está dizendo que essas vidas não são importantes, nada disso, né? O grande fator é, você tem que entender que qualquer evento, vacina, cirurgia, remédio, tem riscos e tem efeitos colaterais. No mundo ideal, às vezes as pessoas colocam aqui nos comentários e falam assim, ah, porque não foi seu parente, ah, porque não foi alguém que você ama. Não, o fato é, se fosse, ia ser uma tragédia, né? E eu não estou desmerecendo essas pessoas, mas assim, em ciência a gente tem que sempre buscar o efeito colateral zero, mas ele não existe. Sempre vai ter reação e efeito adverso. Por isso que eu falo que falar desse tema com a devida importância, como a AstraZeneca deixou de ser fabricada e vai deixar de ser aplicada. E a gente bota isso na notinha de rodapé e não explica para as pessoas, muita gente acaba sendo enganada porque recebe uma fake news dizendo aí, ó, esconderam de vocês, morreram não sei quantas pessoas e começa a inventar. Quando você fala com seriedade de um tema sério como esse, as pessoas entendem e aprendem. Então assim, tinha esse efeito colateral. Quando a gente teve outras vacinas, como a da Pfizer e outras, com menos efeitos colaterais, obviamente a tecnologia acabou sendo substituída, porque a de cá se comprovou que ela era menos reação com um benefício equivalente ou melhor. Então vai acontecer o tempo todo em saúde. Às vezes médico faz um tipo de cirurgia, de repente chega uma nova tecnologia que para de fazer, né? Quem é mais antigo lembra que antigamente a cirurgia cardíaca fazia quando o paciente tinha obstrução cardíaca, era cirurgia aberta, com um cirurgião cardíaco, né? Depois chegaram os stents e substituíram grande parte. Não que parou de ser feita a cirurgia aberta para desobstrução dos vasos, né? Mas cada tecnologia, ela às vezes ocupa um espaço e acaba muitas vezes, né, substituindo em algumas procedimentos, um procedimento cirúrgico. Na neurocirurgia também, a endovascular hoje faz muito tratamento de aneurisma, de forma melhor até do que a cirurgia, outros não, ainda continuam com a cirurgia, então o tempo todo a gente está vendo assim, né? E a gente está pesando, se você for abrir uma cabeça para clipar o aneurisma, claro que tem risco. Se você for fazer um endovascular, claro que tem risco, né? A vacina não é diferente, a vacina tinha risco, e nesse caso o governo analisando todos esses números, todos esses dados, inclusive lá de fora, que vários países já tinham parado, em especial a população jovem, que tiver esses efeitos, optaram por também suspender aqui no Brasil, tá bom? Espero que fica claro, ninguém está menosprezando ou dizendo que essas vidas que perderam, claro, poxa, uma pessoa vai tomar uma vacina para evitar ter uma Covid e morre, né? É algo que no mundo o ideal é inaceitável, mas no mundo real, infelizmente, os efeitos colaterais de vacina, de remédio, de cirurgia, eles acontecem. Então, às vezes a gente vai ver pessoas com técnica, tudo feito de forma perfeita, vai fazer uma cirurgia plástica e tem uma reação.
né? Poxa, a pessoa foi ser mais bonita, ficar mais bonita e teve uma complicação. É estranho, mas acontece. Por isso que a gente orienta, a gente explica, as pessoas têm que entender a proporção e a porcentagem desse risco para tomar a decisão dela, tá bom?